Olá, pessoal, muito prazer. Eu sou Vanessa, mediadora de redação do Polo do Jardim América. Vai ser um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco sobre a competência 2, né? Principalmente com relação a dois aspectos que selecionamos para essa aula, que serão a avaliação da tipologia textual, observação quanto ao uso do tema, sim, e também a questão do repertório, se ele é legitimado, se ele é produtivo, né? São questões também que vocês já vêm trabalhando ao longo das semanas. Então, primeiramente, eu trago aqui uma hashtag tá ligado, né, para saber se você tá aqui comigo ligado, sim, naquilo que a gente vai tratar. Então, se você perdeu aí em algum momento as aulas, tudo bem, fique tranquilo, porque isso é comum, a gente está num período muito complicado mesmo, mas tenta se ajeitar, vai lá na aula 15, foi preparada por um dos nossos mediadores excepcionais também, tá? E a aula trata da importância de um bom entendimento da frase-tema, né? Já que a gente tem a noção de que se eu trato mal ou se eu interpreto de uma maneira errônea a frase-tema, o meu tema dentro do meu texto pode ir de repente de encontro, né, àquilo que a própria banca pode ter pensado para o nosso texto, certo? Além disso, falaremos também sobre essa linha muito tênue entre expor e argumentar. Às vezes a gente acha que está argumentando quando, na verdade, estamos fazendo uso apenas da ideia do outro. Isso também, né, é bem importante de você ter em mente. E, por último, também, se você não chegou a acompanhar, volta lá na aula 25, te espero aqui, dá um pause, certo? Vai lá na aula 25, porque foi tratado ali de um assunto muito importante, que é o nosso repertório, gente. Isso é preciso, isso é necessário para uma boa correção do seu texto. Então, para essa boa análise, a questão do repertório não é escolhida como necessária ou não. Será que eu devo fazer ou não? Sim, você deve fazer porque é uma obrigação, certo? Para hoje, a gente tem aqui o tema Os Desafios no Combate à Ansiedade Juvenil na Atualidade, né? Acho que o meu vídeo está ali um pouquinho em cima da crase, mas tem uma crase ali. E esse tema, ele é um pouco complicado, né, a uma primeira vista. Pode ser que você pense, nossa, eu acho que eu não teria argumentos para falar sobre isso, mas para tentar guiar um pouquinho a nossa discussão, eu trouxe aqui 4 abordagens possíveis, tá? Lembrando que são abordagens sugestivas, então nada impede de você olhar para esse tema e falar, tá, mas eu consegui pensar em outras questões, em outras problemáticas que também estão envolvidas nesse mesmo panorama, tudo bem? Então, como uma primeira sugestão, trato do processo de adultização sofrido pelos jovens, né? A gente, desde mais novo, percebe que existe uma pressão sobre, opa, você vai crescer, você está passando da sua fase infantil, né? Chegando à adolescência, aquela decisão de ir para a faculdade, que carreira escolher. Então, existe esse processo de adultização e que isso tudo pode gerar em uma ansiedade pelos jovens. Em uma segunda análise, também pode existir a pressão social pelos estudos. Então, você tem que dar certo, você precisa passar, né? Você precisa ser um profissional de qualidade. São todas máximas sociais que a gente vai ouvindo ao longo da nossa formação. Uma terceira abordagem seria o peso de ser o futuro do país. Sim, então, existe aí, como eu disse, essa máxima social, né, que diz que o jovem é o futuro do país, mas se a gente for olhar para a nossa realidade, talvez a gente não encontre um suporte em massa, né, que esteja sendo investido para que a gente realmente seja o futuro. Então, pensem em educação, em todos os processos que estão envolvidos nesse futuro, certo? E por último, trago também uma visão sobre essa pressão exercida pelas redes sociais. Então, lá a gente vê muitas vezes um universo que pode não ser o nosso, né? E aquilo gera uma certa ansiedade, porque sim, são padrões que devem ser combatidos, ou pelo menos devem ser vistos com um pouco mais, né, de um olhar crítico, desse senso crítico, certo? Como também falaremos de repertórios e a gente vai avaliar essa produtividade nos contextos, também trouxe aqui 4 possibilidades. Então, existe um filme que é excepcional, se vocês não viram, faça isso no tempo vago, se é que isso existe. As Vantagens de Ser Invisível, um filme que está também disponível nas plataformas digitais, e ele trata bastante desse encontro do indivíduo com ele mesmo, tá? Pensando aí em como esses distúrbios psicológicos podem derivar de uma falta
de compreensão também pessoal, certo? A gente pede demais, a gente exige demais de nós mesmos. Um outro repertório é por aquela visão naturalista, a filosofia naturalista, que diz que o indivíduo é produto do meio em que vive. Então, os acontecimentos, tudo aquilo que está permeando a nossa realidade pode fazer com que nós venhamos a desenvolver esse aspecto mais voltado a uma tensão psicológica e logo, né, a ansiedade. Como uma terceira abordagem, um terceiro repertório, o pensamento socrático de que os erros são consequência da ignorância. Então, se eu não sei, se eu não conheço a respeito dos problemas envolvidos, né, na questão da ansiedade, pode ser que eu erre justamente por falta de conhecimento. Então, lembrando aí que ignorância não é ser grosso, né? Falar uma palavra feia para outra pessoa significa falta de conhecimento. E por último, temos aí o dilema das redes sociais que está bombando, né, na Netflix. Então, é bem legal que vocês possam ter essas visões, tudo bem? Dentre outras tantas que eu tenho certeza que vocês têm também. Então, nessa primeira redação, vocês vão perceber que eu não vou ler por completo, porque senão nosso tempo não vai agir a nosso favor, mas te dou aqui uma sugestão. Pausa o vídeo, eu te espero, olhe aí o contexto, vê se você mesmo consegue chegar a essa informação, né, que a gente vai tratar aqui, porque a intenção é justamente pensar em como pequenos erros podem ser determinantes para a sua nota, certo? Então, nesse parágrafo de introdução sobre aquele mesmo tema, a respeito da ansiedade na população mais jovem, o aluno disse o seguinte: O Alienista, obra de Machado de Assis, retrata um caso em que pessoas são gradativamente trancadas em uma casa sob falsa alegação de serem loucas. Então aqui ele usa um repertório, sim, e consegue legitimar, porque está falando de uma obra que está sob a escrita de Machado de Assis. Agora vamos pensar se isso é produtivo no contexto. Atualmente, devido ao isolamento social, o número de pessoas estressadas devido à quarentena obrigatória resultou em uma sociedade propensa a desenvolver dificuldades de relacionamento. Então, isso significa que a relação entre a loucura abordada pela obra O Alienista e a questão aqui de quarentena, estresse, não está ainda tão bem conectada. Tá entendendo? E por último, ele apresenta ali uma informação sobre uma sociedade instável. Então, a gente fala aqui de dois problemas principais, né, que é essa falta de conexão entre as ideias, entre o repertório e o tema, e essa instabilidade que não sabemos de que tipo seria. Nesse segundo parágrafo, que seria o primeiro de argumentação, o aluno trata de um panoptismo, lembrando que essas redações são redações criadas, ok? Estou falando de um aluno, mas é numa situação hipotética. Então, aqui faz-se uma referência ao panoptismo, que é aquele projeto arquitetônico que a gente conhece socialmente, por exemplo, quando pensamos em hospital, presídio, escola, sim, aquela estrutura física mesmo. E, no contexto, ele estaria fazendo uma referência a Foucault, só que não existe aqui nenhuma referência ao mesmo autor, certo? Então, isso também deve ser revisto porque perde credibilidade. Imagine só que você é o responsável por uma teoria tão grandiosa e importante, né, e futuramente alguém cita essa teoria sem falar que ela é sua. Seria minimamente preocupante, não é? Então, é a mesma coisa que a gente deve evitar nesses nossos textos, ok? Aqui no segundo parágrafo de argumentação, o aluno fala do filme Cidade de Deus, como eu disse, para aí, dá uma lidinha, certo? Ele fala do filme Cidade de Deus e por todo o texto, né, por todo esse argumento, ele vai tratando sobre a questão dos jovens moradores de periferia e como essa sociedade, ou como esse rumo social, né, essa dinâmica que é vivida ali, acaba colaborando para uma instabilidade emocional, porque, né, eles precisam conviver muitas vezes com a fome, com o desemprego, com situações caóticas de governo. Então, isso tudo gera uma instabilidade. Percebam que esse é um argumento muito bom, é um argumento que faz sentido, que é coerente, mas, por outro lado, pensem na frase temática. O tema fala em si sobre jovens da periferia, sobre jovens de comunidades ou jovens marginalizados socialmente? Não. Então, tomem cuidado, porque por um simples deslize, a gente pode chegar aí a uma restrição de tema, tá? Então, ainda que esteja bem escrito, é considerado também uma abordagem com restrição, tá bom?
E é a primeira vez no texto que aparece, né, a resolução quanto aos jovens, uma menção aos jovens, o que não tinha aparecido até então. Na conclusão, apresenta-se aqui que o Poder Judiciário vai aplicar medidas que possam conter esse avanço dos desvios morais. Como assim? Né? Aí, como uma segunda proposta, os brasileiros precisam ter consciência acerca das relações. Agora, eu preciso também que a gente tome cuidado, né, com relação à autoconscientização. Porque se a gente está falando de problemas psicológicos, de que maneira a própria pessoa vai conseguir, né, sair dessas amarras do distúrbio psicológico, logo a ansiedade, e resolver seus problemas sozinhas, né? Então, assim, é muito complicado e cuidado com esse tipo de abordagem. Então, agora eu trago a vocês uma segunda redação, tratando justamente desses problemas que a gente viu agora de maneira corrigida e adequada, né, como um bom modelo para que vocês possam seguir, certo? Então, aqui optei, inclusive, por trazer a mesma referência à obra de Machado de Assis, para a gente ver como isso poderia ficar, tá? Então, o Alienista retrata um caso em que pessoas são gradativamente trancadas em uma casa sob a falsa alegação de serem loucas. Olha aí, apesar de fictícia, a obra machadiana explicita o quão complicado pode ser o processo de lidar com problemas psicológicos, desde a literatura até a realidade, o que justifica a necessidade de debater acerca dos desafios do combate à ansiedade. Tá vendo? Depois ali ele apresenta a tese. Então, aqui a gente já consegue perceber que o repertório foi produtivo, além de ser legitimado, porque está combinando com o contexto. Já aqui, no primeiro parágrafo de argumentação, a referência, né, o repertório, aparece com base em uma obra de Dante Alighieri, que é a Divina Comédia. Se você não conhece, busca aí uma sinopse na internet, é bem interessante e serve também como muito repertório, né, para os nossos textos. Então, a ideia aqui é que eram isoladas aquelas pessoas que sofriam de transtornos. E essa mesma lógica, essa mesma ideia é trazida para os dias de hoje, quando a gente pensa que as pessoas, né, principalmente os mais jovens, já que é o tema, com algum problema psicológico, por exemplo, depressão e ansiedade, precisam ser isolados da sociedade. Né? Isso é extremamente perigoso e mostra o quanto a gente ainda está com o pensamento atrasado, retrógrado. Né? No segundo argumento, temos aqui a referência a um grande pensador da contemporaneidade, que é o Leandro Carnal. Ele afirma que a pressão exercida pela felicidade nas redes sociais é um grande empecilho à construção de uma rotina saudável, principalmente aos mais novos. Então, nós que somos usuários dessas redes sociais, a gente percebe que existe uma pressão muito grande pela postagem, pela aparência, pela visibilidade, e que isso pode causar na gente, né, uma série de problemas, sim, por conta de uma falta de aceitação pessoal e tentativa de seguir um padrão que talvez seja inalcançável. É justamente isso que está sendo abordado aqui neste parágrafo, quando se fala ali, olha, não raro, perfis que exibem uma vida perfeita em aplicativos como Facebook e Instagram tendem a gerar ansiedade nos usuários acerca da necessidade de que se alcance um padrão talvez inalcançável. Recentemente entre aspas, mas não muito longe dos nossos dias de hoje, a gente teve um caso da blogueira Bianca, não lembro sobre o nome dela, mas é Boca Rosa, né, que se conhece. E ela afirmava que tinha aquele corpo por comidinhas naturais, né? E, na verdade, né, foi descoberto pela própria fala dela que ela fez alguns procedimentos estéticos, cirúrgicos. Então, isso é para que a gente possa ver como a internet mostra pra gente aquela imagem que a pessoa quer mostrar, mas nem sempre é um padrão que nós talvez chegaremos, né? Então, é complicado mesmo. E, por último, para fazer relação aqui com os argumentos e os problemas levantados ao longo do texto, trazemos o Ministério da Saúde associado ao Centro de Valorização à Vida. Gente, isso é legal, é importantíssimo, tá? Como um conhecimento de mundo também para os nossos textos. E eles vão fazer o quê? Vão conscientizar toda a população acerca da negligência. Então, não vou falar só com quem está com os problemas relacionados à ansiedade, eu vou falar com toda a sociedade, sim, com todo mundo. E como uma segunda abordagem, a disponibilização de psicólogos gratuitos,
porque eu preciso entender que nem toda a sociedade vai ter condições, né, de custear uma ajuda psicológica que não seja gratuita, certo? Então, como eu disse, leiam com atenção, com calma também os exemplos aqui tratados. Espero tê-los ajudado. Muito obrigada por terem ficado até o final. Beijos e até a próxima.